Então, oficialmente, meu bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, espero que esteja tudo bem aí na sua casa, com você, com seus familiares. Estamos vivendo nessa época estranha, cada vez mais perigoso estar aí fora, mas de qualquer maneira a nossa vida tem que continuar. Então, precisamos fazer todo o nosso procedimento de estudos, precisamos aprofundar os nossos conhecimentos, porque as provas elas vão acontecer. Cedo ou tarde, nós vamos ter alguma notícia que vai voltar às aulas, tem algumas notícias aí, o pessoal está estudando uma volta das escolas, mas ainda é só suposições. Então, de qualquer maneira, você vai ter que fazer a sua parte. Então, você vai ter que fazer os seus estudos, está dentro do processo. E aí, o que acontece? Para encerrarmos a nossa última aula, pessoal que vai chegando, vai sendo por aqui. Então, a nossa última aula vai fechar o nosso ciclo da apostila 4 do livro 4, como que chamam de isomeria. O livro 4 inteiro foi sobre esse tema, e mais a última aula da apostila 3 ou do livro 3. E aí o que acontece? Terminamos o nosso livro 4, semana que vem a nossa ideia é uma revisão. Só que eu vou tentar fazer e trazer para você uma revisão semestral. Então, semana que vem, procure não perder essas aulas, justamente porque eu vou trazer da primeira aula, lá, química orgânica, hibridação, orbital, sigma e pi, para quem esqueceu alguma coisa, um momento oportuno para revisar esses assuntos, além do que um pouquinho da química A, um pouquinho de ácidos, forças intermoleculares, vou trazer uma grande revisão, essa revisão vai ser lá no arquivo, então vocês vão receber uma lista de exercícios, e a minha ideia é colocar essa lista apenas em questões da Federal e do Enem, ou seja, os dois grandes vestibulares que vocês pretendem fazer. Então, vamos lá. Primeira ideia que eu tenho é fazer uma pequena revisão do que você já viu em isomeria. Sempre é importante revisar. Professor, mas eu já sei. Sempre é importante revisar alguns assuntos importantes. Então, o que acontece? A primeira parte da isomeria, a primeira isomeria que você estudou foi a chamada isomeria plana. Só apagar aqui que fica um reflexo. Pronto, fica melhor agora. A isomeria plana ou isomeria constitucional é aquela que envolve comparação entre as cadeias. Provavelmente você já notou nesse esquema aqui. De qualquer maneira, o arquivo já está disponível para você lá no caderno da semana passada. É o mesmo arquivo, é uma continuação da aula. Então, o que você tem? Na isomeria plana, você tem a comparação entre cadeias. O exercício começa sempre meio manjado. Como assim meio manjado? Você vai perceber que na isomeria plana, a questão começa assim, dados os compostos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre os compostos 1, 2, 2 e 3, 3 e 4, existe a isomeria D, aí aparece um desses nomes no conjunto de alternativas. Como é que você vai mexer com esse sistema? A isomeria plana, ela vai envolver comparação entre cadeias. O que você faz? Qual que é o teu trabalho? Olha só, nada espetacular. Alguém me fala assim, professor, é muita matéria para estudar. É uma tela de matéria. Só. Tudo que você precisa saber sobre isomeria plana está aqui. Só que por detrás disso, e aí vem a importância da semana passada, da semana que vem, desculpem, a revisão sobre função orgânica. O que é álcool, o que é enol, o que é fenol, o que é aldeído e cetona, embora eu acho que grande parte de vocês já consiga ter um certo domínio de tanto que eu já insisti com vocês. Mas, de qualquer maneira, eu vou insistir mais, e mais, e mais, até chegar no dia da prova. Então, lá você está bem completo, bem preparado para isso. Então, vamos lá. O seu trabalho é verificar se os dois compostos que você tem na análise apresentam a mesma fórmula molecular, porque para ter isomeria, iso igual mero fórmula, você vai verificar se as fórmulas são iguais. Se as fórmulas forem iguais, segundo critério de análise, verificar as funções. Se as funções orgânicas dos dois ou mais compostos que você estiver analisando são iguais, você vai ter ou isomeria de cadeia. Isso é genial. Lá, desperta o gene que existe dentro de você às 8h35 da manhã. Na isomeria de cadeia muda o quê? A cadeia. Como assim? Uma cadeia aberta, outra é fechada, uma normal, outra ramificada, saturada, insaturada ou heterogênea. Vou revisar tudo isso semana que vem. Agora, cuidado quando mudarem as posições. Como assim mudarem as posições? Ou muda a posição, ou muda a posição de uma palavrinha resolve todos os problemas quando eu tiver mudança de posição nas cadeias. Caso você perceba que está mudando a posição do heteroátomo, eu esqueci, hetero, diferente, átomo diferente, mas um átomo diferente de quem? Do carbono. E onde que o átomo diferente do carbono está? Entre carbonos. Essa é a ideia genial que você tem. Então, quando você perceber que troca posição,
ou é isomeria de posição ou é metameria. Como é que eu faço para diferenciar? Caso você perceba que tenha mudança do heteroátomo, metameria ou compensação. Não tem heteroátomo, posição. Ponto. Resolve o teu sistema. Agora, quando você for fazer a análise e perceber que as funções orgânicas são diferentes, ou é isomeria de função ou é tautomeria. Como é que eu faço para diferenciar a função da tautomeria? Simples também. Para que aconteça a tautomeria, é necessária a presença do enol. O professor esqueci o que é um enol autoexplicativo. O que representa o en? Dupla. E o que representa o ol? Álcool, professor. Não. O ol indica hidroxila. Tudo que termina com ol indica a presença de hidroxila. O álcool, o enol e o fenol tem o grupo OH. O grupo OH preso no carbono de dupla. Se você encontrar a dupla ligação e a hidroxila, é o enol. Se tiver o enol e mais uma outra função, não precisa ser necessariamente aldeído e cetona, tautomeria. Não tem enol, aí é isomeria de função. Ponto, resolve a nossa tela. Então, primeira grande tela, você vai mexer com isomeria plana. Mas eu vou trazer exemplos para você entender a lógica. Primeiro composto, ou primeiro par de compostos, porque a isomeria plana trabalha a comparação. Eu vou adiantar. Apresentam a mesma forma molecular, só que você vai analisar que função orgânica apresenta o primeiro composto, um álcool. E qual é a função orgânica do segundo composto em que eu tenho mensagem subliminar? Atenção, eu tenho um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Como eu tenho um oxigênio eternamente, eu vou ter um éter, álcool e éter. Pare e pense naquele esquema, as funções orgânicas são diferentes. Ou é função ou é tautomeria, mas para que aconteça a tautomeria tem que ter o quê? O enol. Como não tem enol, eu tenho isomeria de função. Fácil. Se vocês perceberem, é bem fácil. Segundo par de compostos, eu tenho mesma forma molecular, já vou adiantar, só tem carbono e hidrogênio, são hidrocarbonetos. O que está mudando da primeira para a segunda cadeia? Outra dica, não tem heteroátomo. Se não tem heteroátomo, não é metameria nem compensação. Ou está mudando as cadeias, ou está mudando a posição. Só que repare que a primeira cadeia é uma cadeia normal e a segunda é uma cadeia ramificada. Portanto, eu tenho isomeria de cadeia. Ponto, resolve o nosso sistema. Agora, terceiro par de compostos. Já vou adiantar para você que tem a mesma forma molecular, tem a mesma função química álcool. Agora, o que está mudando da primeira para a segunda cadeia? Ambas as cadeias apresentam a mesma função. Ou é cadeia, ou é posição, ou é metameria. É uma dessas três. Agora, vamos fazer por exclusão. Metameria precisa da presença do heteroátomo. Professor, olha, tem um oxigênio gordinho aqui, ó. Nem sempre cadeias que apresentam oxigênio e nitrogênio são heterogêneas. Para ser uma cadeia heterogênea, onde que esse oxigênio deve estar? Entre carbonos. E aqui não está entre carbonos, portanto, eu tenho uma cadeia homogênea. A metameria foi fora. Ou seja, ou é cadeia ou é posição. O que está mudando? Está na cara de vocês. O que está mudando da primeira para a segunda cadeia? A posição. Então, aqui eu tenho isomeria de posição. Quarto exemplo. Então, só para mostrar ali que tem diferentes posições do grupo funcional. Agora, quarto exemplo vai mexer com o seguinte processo. Eu tenho mesma forma molecular, tem uma seta em cima aqui, eu vou mostrar para você. C4H10O. Ambos os compostos têm a mesma fórmula, ambos os compostos têm a mesma função. Se tem a mesma função, ou é cadeia, ou é posição, ou é metameria, uma das três. Agora, metameria precisa da presença do heteroátomo. Opa, tem heteroátomo aqui em cima, tem heteroátomo aqui embaixo. O que está mudando de uma cadeia para outra? Ah, professor, está mudando a posição do oxigênio. E o que o oxigênio é nessas cadeias? É heteroátomo. Se o oxigênio é heteroátomo, eu tenho metameria ou compensação. Então, o que muda, diferente da cadeia anterior, está mudando a posição do, olha a palavra-chave, heteroátomo. Então, eu tenho metameria e compensação. E o meu último exemplo é aquele que vai trabalhar com as seguintes características. Deixa eu colocar uma caneta aqui, para ficar muito fácil vocês visualizarem. Deixa eu colocar uma caneta marca-texto, deixa eu colocar uma cor vermelha aqui, ó.
É mais fácil para vocês verem. Então, reparem, o que eu tenho aqui, principalmente é aqui, ó. Opa, fecha, fechou. Então, nessa parte eu tenho uma hidroxila presa a um carbono de dupla. Quando a hidroxila estiver presa a um carbono de dupla, eu tenho um enol. E lá na outra extremidade, nessa região aqui, ó, eu tenho C dupla O preso a H, eu tenho um aldeído. Reparem, as funções orgânicas não são iguais. E mesmo que você não saiba qual é a função, perceba que elas são diferentes. Aqui tem hidroxila, lá tem C dupla O. Não tem a mesma função, porém, enol vai ser obrigatório. Quando a hidroxila estiver presa a um carbono de dupla, enol com aldeído. Como eu chamo a isomeria que tem enol e uma outra função? Tautomeria, eles são tautômeros. Então, é dessa maneira que você trabalha a isomeria plana. Agora, numa outra aula consequente, você viu a isomeria espacial, e cuidado, o Enem e a Federal do Paraná não chamam de isomeria espacial, elas chamam de estereoisomeria. O que é estéreo? É espaço. Isomeria espacial é uma outra forma de representar a isomeria espacial. Dentro da isomeria espacial existem dois casos apenas. A isomeria geométrica, que é chamada cis-trans, e a isomeria óptica, que você começou na semana passada e vai terminar na aula de hoje. Então, hoje ainda estamos na revisão das nossas matérias. Então, aí vamos mexer primeiramente com a chamada isomeria geométrica ou cis-trans. Pouca matéria, mas essa matéria precisa ser incorporada. Então, primeira pergunta, como é que eu vou saber quando que um composto vai ter isomeria cis-trans? Então, como é que eu vou saber quando um composto tem isomeria cis-trans? Então, vai começar assim. Condições. Primeiramente, eu vou dividir as nossas cadeias em cadeias abertas. Para que aconteça a isomeria geométrica, é necessária a presença de uma dupla ligação e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Olha só, 5 segundos de matéria, dupla ligação e ligantes diferentes em cada carbono de dupla. Professor, deu 6 segundos, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, eu tenho dupla mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla. Isso para cadeia aberta. Agora, para cadeia fechada, você vai ter uma única condição, que a cadeia tenha pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Então, na cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Para aquele aluno visual, aquele aluno que precisa fazer desenho, esquema, mapa mental, que grande parte de vocês tem essa inteligência visual e precisa aflorar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas definições em desenhos, talvez fique até mais fácil para você entender. Então, na cadeia fechada, o que me interessa é isso aqui, ó. Ou seja, na cadeia fechada eu vou ter os ligantes diferentes, X diferente do Y, e o A diferente do B. Ou seja, essa é a ideia que você precisa para a cadeia fechada. E na cadeia aberta eu preciso da dupla, mais os ligantes diferentes em cada carbono de dupla. Pronto, resolve o material. Agora, quando você tiver essas condições, você vai ter 2 isômeros. Quais são esses 2 isômeros? Forma antiga, já vou colocar a forma normal, que é a isomeria zero. Então, a isomeria nova é a isomeria cis e trans. Eu vou colocar de forma mais simples, ligantes mais leves no mesmo lado do plano. E o isômero trans significa que os ligantes mais leves estão em lados opostos do plano. Então, cis, os mais leves estão no mesmo lado, trans, os ligantes mais leves em lados opostos do plano. Professor, e por que mudou? Porque a cadeia que você encontra hoje nas provas são cadeias pequenas. Agora, imagine cadeias maiores que têm 30, 40, 50 carbonos, e eu vou ter ligantes diferentes nesses carbonos, mas esses ligantes apresentam a mesma massa. Eles são isômeros, ou seja, ligantes diferentes, mas que apresentam a mesma massa. E como é que eu vou saber qual que é o mais leve, qual é o mais pesado? Eles têm a mesma massa, por isso que mudou. Eu vou te dar um exemplo mais simples. Imagine que você tenha o 2-buteno. Esse 2-buteno indica a presença de 4 carbonos. Temos uma dupla ligação no carbono 2, nos demais ligações simples. Aí eu vou fechar a tetravalente, CH3, CH3, e nos 2 carbonos centrais eu coloco um hidrogênio para cada. Aí vem a primeira representação, é uma cadeia aberta. Primeira condição, dupla ligação, a dupla. Aí você tira essa dupla e verifica o primeiro carbono, que é esse carbono vermelho aqui, ó. Só que esquece que existe a outra parte do nosso material, FES. Então você vai ter
CH3 e H são ligantes diferentes? São ligantes diferentes no carbono vermelho, esquece o resto. Logo, ligantes diferentes. Agora, o que você faz? Você vem para cá, vai ficar claro, mas de qualquer maneira. Deixa eu só ver se aparece bem aqui, ó. Você vai analisar só esse carbono verde aqui, ó. O que eu tenho preso nele? Eu tenho um CH3 e tenho um H. Nesse carbono verde, os meus ligantes são diferentes? São. Então, reparem, eu tenho uma cadeia aberta, nessa cadeia aberta eu tenho a dupla, e cada um dos carbonos tem ligantes diferentes, portanto, eu tenho isomeria geométrica. Logo, essa cadeia vai ter dois isômeros, um cis e um trans. Professor, o que é aquele plano? Novamente, eu vou repetir, você não precisa se preocupar, a não ser quem aí no outro lado da tela vai para a segunda fase da Federal do Paraná. Só que lá, talvez a gente já esteja presencial, a gente vai ter aulas especiais. Mas o que você tem é isso, a cadeia pronta, linda e maravilhosa. O que você faz? Qual que é o teu trabalho? Você vai passar um plano imaginário pelo meio da dupla e vai analisar entre hidrogênio e CH3. Quem que é o ligante mais leve? O ligante mais leve é o hidrogênio. Aí o hidrogênio vai ficar com um destaque bem especial ali. No outro carbono, entre H, que vale 1, e o CH3, que vale 15, quem que é o ligante mais leve? O hidrogênio. Tu lembra aquela primeira aula do Jamal, que fala sobre massa atômica? Carbono vale 12, mais 3 vezes o hidrogênio 15. Mas quando tiver H, sempre é o H. Portanto, eu tenho isômero cis. Esse é o meu trabalho. Passar o plano pelo meio da dupla e verificar qual é o ligante mais leve. Doutor, faz outro exemplo, sim. Olha só, novamente, vou repetir. Você não precisa se preocupar nessa montagem. Na tua prova, o composto vem pronto, desenhado para você. Talvez na horizontal, talvez na vertical, mas o seu trabalho é passar um plano imaginário pelo meio da dupla, nunca atravessa, é pelo meio da dupla. Entre H e CH3, quem que é o ligante mais leve? Ah, professor, é o H, então o H vai ficar bem discreto ali. Ficou discreto? Ficou. No outro, entre carbono e H, quem que é o ligante mais leve? Mais leve, desculpem, é o H. Que isômero que eu acabei de montar? O isômero trans. Só que vejam bem, isso aqui é matéria antiga, mas ainda alguns vestibulares chamam isomeria cis e trans. Por que mudou? Porque muitas vezes eu tenho ligantes diferentes, mas esses ligantes diferentes vão ter a mesma massa. E aí como é que eu vou saber quem que é mais leve, quem é mais pesado? Aí complica. Tanto que hoje a recomendação internacional é que você utilize a isomeria Z. Cis é o Z e o E é o trans. O antigo cis e trans virou isomeria Z. Z para cis e E para trans. O que é o Z? Só que mudou um pouquinho o nosso conceito. Z, grupos de maior prioridade. Agora não é mais a massa, é prioridade no mesmo lado do plano. E o isômero E, ligantes de maior prioridade em lados opostos do plano. Só que agora o que é a prioridade? O maior número atômico. Agora, você pode ter ligantes com as mesmas massas, mas os ligantes eles vão ser diferentes em algum momento. E qual que é o critério de desempate? O maior número atômico do primeiro átomo que você tenha ligado. Quer ver um exemplo? Então, vamos lá. Eu vou colocar um composto, dados os números atômicos, hidrogênio 1, carbono 6, oxigênio 8. Então, novamente, o composto vem montado para você. Está lá lindo, maravilhoso. Então, está meu composto sendo montado, montei. O trabalho, olha só. Cronometre, passa um plano imaginário pelo meio da dupla ligação, pelo meio da dupla. Aí você analisa, hidrogênio tem número atômico 1, carbono 6. Qual que tem maior número atômico entre hidrogênio 1 e carbono 6? Carbono, portanto, o carbono vai ficar no destaque. Oxigênio 8, carbono 6. É sempre o primeiro átomo que está preso ao carbono. Oxigênio 8, carbono 6, o oxigênio tem maior prioridade. O que eu acabei de montar? Um isômero E. O isômero E, que os ligantes de maior prioridade em lados opostos do plano. Outro exemplo. Então, imagine que você tem o seguinte. Novamente, o composto está sendo montado, já temos os dois carbonos com a dupla, aí eu vou analisar sempre o primeiro átomo que está preso ao carbono, primeiro átomo. Hidrogênio 1, carbono 6. Qual que tem maior prioridade entre 1 e 6? O carbono. O plano imaginário pelo meio da dupla, o carbono vai receber a nossa referência como maior prioridade. CH3 fica discreto. Carbono 6, oxigênio 8. Oxigênio, carbono 6, oxigênio 8, qual que tem maior prioridade? O oxigênio. Portanto, é um isômero Z. CH3 e OH no mesmo lado do plano, portanto, isômero Z. Só bem rapidinho, só para vocês compreenderem bem aqui. Ó.
Oxigênio 8, cloro 17. Oxigênio 8, cloro 17, o cloro tem prioridade. Carbono 6, bromo 35. Repare que os dados vão ser fornecidos, ou na questão ou na tabela periódica, os ligantes de maior prioridade no mesmo lado do plano. Se você pegar um outro exemplo aqui, oxigênio 8, cloro 17. O 17 tem prioridade. Bromo 35, carbono 6. O bromo tem prioridade em lados opostos do plano, isômero E. Ponto. Resolve esse material. E aí uma última frase, só para encerrar a isomeria geométrica. Todos os isômeros geométricos têm propriedades físicas diferentes. Propriedades químicas são iguais. Reagem da mesma forma em todos os seus parâmetros. Agora, as propriedades físicas, todas elas são diferentes. Só isso que se precisa lembrar. E aí tinha alguns exercícios que vocês fizeram, porém, só para encerrar a parte de isomeria geométrica, para entrar exatamente na aula de hoje. Novamente, uma matéria numa tela. Se vocês observarem a apostila 3 e a apostila 4, por enquanto se resumem em duas telas, a isomeria plana e essa isomeria geométrica. Ninguém pode reclamar que é muita matéria para estudar. Esquemas, montem esses esquemas que facilitam muito a sua vida. Na isomeria geométrica, na cadeia aberta, dupla ligação, mais ligantes diferentes nos carbonos de dupla. Na cadeia fechada, 2 carbonos com ligantes diferentes. Ponto, resolve. Agora, como é que eu chamo os isômeros da isomeria geométrica? Cis, antigo cis, e o novo Z. Trans e o novo E. Cis, os ligantes de maior prioridade no mesmo lado do plano, trans ou E, ligantes de maior prioridade em lados opostos do plano. Importante, a prioridade se baseia no maior número atômico. Pronto, resolve esse material. Então, essa é a nossa isomeria. Então, agora eu só vou adiantar um pouquinho aqui, porque eu peguei a tela errada aqui, mas de qualquer maneira, eu vou botar tudo para cá, tudo a gente já viu, uma repetição. E aí vamos, volta um pouquinho agora, aqui. Vamos entrar na semana passada. Volta, agora parou. Agora foi muito rápido. Agora volta só um pouquinho, perdão. Só mais um pouquinho, peraí, só um pouquinho, foi muito rápido. Opa, tem mais um entrando aqui, um perdido aqui. Mais uma. Agora, veja bem, o que acontece? Semana passada, opa, mais uma. Aqui, agora sim, desculpem, foi muito rápido e nervoso. Veja bem, semana passada você começou a isomeria óptica. Eu vou agora continuar, então, lá, se eu pouco me engano, página 409, eu acabei esquecendo com aquela página. Mas, de qualquer maneira, antes disso, isomeria óptica. Se vocês observarem bem, a isomeria óptica, ela vai trabalhar com algumas palavrinhas-chave ou algumas expressões-chave. Essas expressões eu cheguei a comentar na semana passada e eu vou novamente comentar porque elas não são usadas de maneira clássica no nosso dia a dia. Primeira coisa que eu pedi para vocês anotarem na semana passada, o que é isomeria, o que estuda isomeria óptica? Estuda os compostos que desviam o plano da luz polarizada. A primeira palavrinha que eu pedi para vocês destacarem é a palavra desviar. Muito mais importante e muito mais sério do que você imagina. Então, isomeria óptica estuda compostos que desviam a luz polarizada. Se não tiver desvio, não é isômero óptico. É uma outra isomeria que você vai encontrar, ou nem isomeria presente. Então, primeira informação técnica. Isomeria óptica estuda compostos que desviam. Bota isso lá na sua memória que não tem como errar. Mas a primeira pergunta da física, o que você entende por luz polarizada? Então, a luz não polarizada é aquela que vibra em vários planos, em vários comprimentos de onda, se a física entrar em ação. Aí essa luz não polarizada vai entrar num prisma, só que esse prisma deixa apenas a luz vertical entrar em ação. E aí eu tenho uma luz polarizada. Se a não polarizada vibra em todos os planos, o que vai ser uma luz polarizada? É aquela que vibra em um único plano. Então, nessa primeira tela, já tem duas coisas importantes. O que estuda a isomeria óptica? Estuda compostos que desviam a luz polarizada. O que é luz polarizada? É aquela que vibra em um único plano. Pronto, um pouco da física entra em ação. Aí, dentro de um laboratório de biologia, ou alguns laboratórios de química, existe o aparelho que mede esse desvio.
Então, olha só vocês compreenderem, é um aparelho chamado polarímetro, é um aparelho. Assim como tem um microscópio, assim como tem a luneta, nós temos um polarímetro. Fonte de luz não polarizada, repare que está vibrando em todos os planos. Aí ele tem um prisma polarizador na prisma e vira a luz polarizada. Ela vai vibrar sempre nesse plano assim, ó. Você vai ver assim, mais ou menos assim. E aí o que acontece? Dentro desse polarímetro tem um compartimento onde eu abro e eu coloco uma certa substância lá dentro. E a luz polarizada vai atravessar essa substância. E na hora que a luz polarizada atravessa essa substância, ela pode ter três comportamentos. Ou ela pode desviar para a direita, ou ela pode desviar para a esquerda, ou ela pode não desviar. Só tem três comportamentos na luz. Ou ela desvia para a direita, ou ela desvia para a esquerda, ou ela não desvia. Professor, como é que eu vou saber isso? Não tem como saber. A única forma para saber se desvia para a direita ou a esquerda é experimental. Não tem como perceber no papel qual que desvia para a direita ou para a esquerda. Já vou adiantar. A única forma para você saber se desvia para a esquerda ou para a direita é um dado experimental. Tem que ficar de olho a olho aqui, ó, no aparelho. Então, você está aqui, ó, de olho aqui assim, aí a luz polarizada está vindo, coloca uma certa substância que estou vendo aqui, ó. Aí, de repente, a luz, ou ela vira para a direita, ou ela vira para a esquerda, ou ela continua no mesmo plano, ou seja, não tem desvio da luz polarizada. Só que, veja bem, lá na prova, e sei quando vai ter essa prova, mas ela vai acontecer, em algum momento da vida ela vai acontecer. Ou seja, você não vai ter esse aparelho para você enxergar. E como é que eu vou saber na prova, no papel, com a caneta, a borracha e o lápis na minha mão, se ele vai desviar para a esquerda, para a direita ou não vai ter desvio? Entra em cena a condição. Boa notícia é um singular. A má notícia é que tem algumas palavras estranhas. A única condição para que uma molécula tenha o desvio da luz polarizada é que essa molécula seja assimétrica. O professor não ajudou em nada, não ajudou mesmo. Molécula simétrica que não tem plano de simetria. E como é que eu vou saber no papel, em duas dimensões, se tem ou não tem plano de simetria? Não dá para ver se tem plano de simetria. Então, eu te dou outras dicas. E aí vem a terceira frase importante da aula de hoje. A primeira era estudo da isomeria óptica, luz polarizada que vibra em um único plano. E aí aparece o carbono quiral ou carbono assimétrico. É uma palavra, uma expressão estranha, mas ela é marcante. Talvez nunca mais vai esquecer esse carbono quiral. Carbono quiral ou carbono assimétrico é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. O carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Essa é a ideia do nosso carbono quiral. Ou então, se você não tiver o carbono quiral que tem 4 ligantes diferentes, você pode, como eu falei, até hoje nunca caiu derivado alênico na Federal no Enem. Mas 2020 é um ano estranho. Começou com janeiro, fevereiro, parou o ano, talvez volte em dezembro. Mas, de qualquer maneira, para quem fez aniversário em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, não vai comemorar aniversário esse ano. Pula. Então, é só janeiro, fevereiro e dezembro. Acabou. Então, para quem faz aniversário nessa época, não conta o ano. Então, você vai continuar com a sua idade de 16, 17, 18, para o resto da vida. Tá lá. Então, vamos lá. Para que uma molécula seja assimétrica, carbono quiral, um carbono que tem 4 ligantes diferentes, ou derivado alênico. Professor, essa tela importante é muito importante. Talvez a parte mais importante da isomeria óptica está aqui. Na hora que você tem uma questão, e o texto é bem claro, ele vai falar sobre isomeria óptica, vai falar sobre alguma coisa de assimetria, caçem nessa cadeia o carbono quiral. Professor, mas o que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes, ou então um derivado alênico. O derivado alênico é um alcadieno acumulado. O que é isso? Eu tenho um carbono central, e esse carbono central ele tem 2 duplas. Para quem tem boa memória, qual que é a hibridação desse carbono central que tem 2 duplas? Te dou uma dica. É igual do carbono de tripla. sp3, sp2 ou sp. Carbono que tem triplo ou 2 duplas é um carbono sp. Os 2 outros carbonos nas laterais, eles apresentam cada qual dupla ligação, portanto, eles são carbonos sp2. Então, para que uma cadeia tenha isomeria óptica, você vai me caçar ou um carbono quiral ou um derivado alênico. Só que esse derivado alênico até hoje nunca apareceu, e espero que não apareça. Mas se aparecer, ele não tem carbono quiral,
Ele não tem carbono quiral, mas é uma cadeia assimétrica. Então, o que acontece quando você tem o carbono quiral? O carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes, para facilitar um pouco a nossa visualização. Esse carbono quiral só pode ser um carbono de simples. Então, o carbono quiral não pode ter dupla, não pode ter tripla, não pode ser o carbono CH2 e não pode ser o carbono CH3. Não pode, porque daí os ligantes são iguais, ou tem dupla, tripla, não tem os 4 ligantes. Esse é o tal do carbono quiral. Agora, o que é o derivado alênico, para você entender? O derivado alênico, ele tem 2 duplas no carbono central e dupla ligação nos carbonos adjacentes. Só que tem um pequeno detalhe. Se você passasse um plano aqui pelo meio, e se esses ligantes fossem iguais, eu teria um plano de simetria. E não pode. Para que aconteça isomeria óptica, a molécula tem que ser assimétrica. Não pode ter plano de simetria. Portanto, o R1 tem que ser diferente do R2 e o R3 diferente do R4. Se você tiver essas condições, esse derivado alênico vai ter isomeria óptica sem a presença do carbono quiral. E cuidado com a teoria, porque pode muitas vezes aparecer assim: para que aconteça isomeria óptica é necessária apenas a presença do carbono quiral. Falso. O derivado alênico com ligantes diferentes não tem carbono quiral e a molécula é assimétrica, portanto, tem isomeria óptica. Então, atentos com a teoria. Nunca apareceu, mas pode aparecer em teoria. A única condição para ter isomeria óptica é a presença do carbono quiral. E nem sempre a presença do carbono quiral vai me dizer que a cadeia é assimétrica. Vou dar exemplos disso já já. Agora, treinando um pouquinho. Essa cadeia tem algum carbono quiral? Bom se a nossa mente tivesse essa característica, a grande característica de você verificar. Então, você fica olhando, de repente aparecem algumas figuras que você consegue identificar os ligantes. E outro detalhe, quando eu falo em ligantes diferentes, tudo que está preso à esquerda, se tivesse 1 milhão de carbonos, seria 1 milhão de carbonos o primeiro ligante, tudo que está à direita, tudo que está em cima e tudo que está embaixo. Ou seja, quando eu falo em carbono quiral, não é só o primeiro átomo que está à esquerda, o primeiro átomo que está à direita, em cima e embaixo, como acontece na isomeria geométrica. Na isomeria óptica, é tudo que está à esquerda, tudo que está à direita, tudo que está em cima e tudo que está embaixo. Então, veja bem. Nesse carbono eu tenho OH, é o OH inteiro. Então, ligante 1, para a direita eu tenho hidrogênio, ligante 2, para baixo eu tenho cloro, ligante 3, e para a esquerda eu tenho todo esse ligante aqui, não é só o carbono que me interessa, é todo o ligante. 1, 2, 3, 4 ligantes, os 4 são diferentes, portanto, isomeria óptica aparecendo pela presença do carbono quiral. É dessa maneira que você tem. Agora, na hora que você, isso tudo é a semana passada ainda, na hora que você identificou o carbono quiral, como é que eu chamo os isômeros dessa isomeria? Porque você vai lembrar que tem um isômero que desvia para a direita, um isômero que desvia para a esquerda e um que não desvia. Como é que eu vou chamar aquele isômero que desvia para a direita? Quem escreve com a mão direita é uma pessoa destra, portanto, o isômero que desvia para a direita é chamado de destrógeno. Isso é fácil. Giro, desvio, destro para a direita. Giro, desvio para a direita. Pronto. Esse destrógeno pode receber uma preposição D, simplesmente o prefixo D. É muito comum na biologia. Se você nunca percebeu, na hora que você estudou aminoácidos, muitos aminoácidos tinham essa letra D na frente da nomenclatura. D-alanina, ou seja, D-glicina, você vai encontrar porque eram formas destrógenas. Ou então uma carga a mais, mas não é carga na realidade, é um símbolo de mais. Eu até vou tirar, esqueço a palavra carga e coloco o símbolo de mais. Então, mas existe positivo e negativo? Não. É uma forma só de representar, porque na hora que você olha o polarímetro, você tem lá que ele vem sempre na vertical. Eu tenho 180 para a direita e 180 para a esquerda, ou seja, eles colocaram como uma escala positiva para a direita e negativa para a esquerda. É uma forma de identificação. Então, você está olhando aqui, repare que eu tenho o observador, eu estou aqui, estou olhando aqui assim, ó, aí a luz polarizada está vindo, passa pela substância, e na hora que ela passa pela substância, eu percebo que ela desvia para a direita. Então, significa que eu tenho isômero destrógeno. Destro, direita. Agora, e se eu desviar para a esquerda? Como é que eu chamo o isômero que desvia para a esquerda? Também você viu isso semana passada. Aquele que desvia para a esquerda, ele vai ser chamado de levógeno.
Levos vem do latim, que mais tarde virou a palavra left, ou seja, esquerda. Se destro é direita, o left é esquerda, portanto, levógero vai ser representado pela letra L ou pelo símbolo menos. Não é sinal de matemática, é o símbolo menos. Desvie o plano da luz polarizada para a esquerda. Então, se desviar para a direita, destrógeno. Se desviar para a esquerda, levógeno. Novamente, você está aqui, está olhando aqui assim, ó, aí a luz polarizada está vindo, a luz polarizada ela vai vibrar no nosso sistema sempre no plano vertical, e na hora que ela atravessa a nossa substância, você percebe lá no polarímetro, só no polarímetro, caso contrário isso não existe. Lá no polarímetro ele vai desviar para a esquerda. Esse é o chamado destrógeno, levógeno, e aí tem uma outra possibilidade. Então, olha só, como desvia para a esquerda, levógeno. Se desviasse para a direita, destrógeno. E a terceira possibilidade, ele vai desviar, aliás, ele não desvia. E como é que eu chamo aquele isômero que não desvia? Esse isômero que não desvia, ele é chamado de racêmico. E aí um cuidado especial. Volta para a tela inicial. Isomeria óptica estuda compostos que desviam. Destrógeno e o levógeno são isômeros ópticos, porque eles desviam. Agora, o racêmico, mistura racêmica, e a Federal do Paraná, há uns anos atrás, trouxe uma outra informação chamada racemato. O que é um racemato? É uma mistura racêmica ou racêmico, porém, cuidado. O racêmico não é considerado isômero óptico. Ele não é considerado isômero óptico, por quê? Porque ele não desvia. O racêmico ele é obtido pela mistura de 50% do destrógeno com 50% do levógeno. É a mesma coisa se você pegasse a sua mão direita, pegasse a sua mão esquerda e puxasse com toda a força que você pudesse ter. Só que as duas forças têm que ser iguais. Então, repare que eu estou fazendo a força, mas as minhas mãos não se movimentam. O que eu tenho? Um anulamento de cargas. E esse anulamento de cargas é que temos o racêmico. Porque como não tem carga, é como se fosse, só para você ter uma ideia. Então, se eu pegar 50% daquele que desvia para a direita e 50% daquele que desvia para a esquerda, um anula o desvio do outro. Então, eu vou ter a chamada mistura racêmica, que é opticamente inativa. Se ela é opticamente inativa, ela não é um isômero óptico. Por que eu falo isso? Porque há uns 3 anos atrás, a Federal do Paraná cobrou uma questão que era para ser uma questão simples. Ela colocava uma cadeia orgânica e tinha um carbono quiral. E ela pedia assim, quantos isômeros ópticos existem naquele composto? Para cada carbono quiral, você vai ter um desvio para a direita, destrógeno, um desvio para a esquerda, levógeno, e vai ter um que não desvia, que é o racêmico. Então a resposta 3, destrógeno, levógeno e racêmico. Não, o racêmico não é isômero óptico, porque ele não desvia o plano da luz polarizada. Ponto final. Então, olha só. Até agora, o que você precisa lembrar? Isomeria óptica estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Destrógeno, levógeno. Destrógeno desvia para a direita, levógeno desvia para a esquerda, racêmico não desvia o plano da luz polarizada. Agora, semana passada eu tinha começado e agora eu vou trabalhar um pouquinho mais com calma. Então, agora começamos para valer nossa aula. Então, é importante essas revisões, sim, porque as questões, geralmente, elas não trazem só um determinado tema, elas trazem tudo englobado numa só. Enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticas. Qual desses termos é mais bonito? Nenhum, professor, também concordo, mas de qualquer maneira vão aparecer nas suas provas. Professor, mas isso nem está caindo na Federal do Paraná? Dá uma olhadinha nas últimas, nem precisa ir muito longe não, pega as últimas 3 provas da Federal. Nessas 3 provas, em 2 delas apareceram esses enantiômeros, e nas 3 apareceram questões envolvendo isomeria óptica. Então, cuidado, é um tema bem atual e bem importante para o seu vestibular. Enantio significa espelho, e mero significa fórmula, portanto, enantiômero significa fórmula no espelho. Se você pegar enantiomorfos, partes do corpo no espelho, parece filme de terror. Então, você está olhando no espelho e de repente a imagem do espelho dá um tchau para você e você não deu tchau para o espelho. Ou seja, você é correndo. Então, enantiomorfos, ou seja, partes do corpo no espelho. Como assim?
Enantiomorfos, enantiômeros, o tipo das ópticas, são estruturas que correspondem à imagem uma da outra no espelho e elas não são sobreponíveis. Então, enantiômeros. O exemplo mais clássico de enantiomorfos que você vai encontrar são as mãos. Se você colocar a mão esquerda ao lado da mão direita, repare que as mãos elas são reflexos. Até porque muitas vezes um dedo é mais torto que o outro, mas de qualquer maneira, são reflexos. E as mãos não são sobreponíveis no papel. Ah, mas eu não consigo. Não, no plano. Coloca as duas mãos em cima da sua mesa. Em algum momento você consegue fazer sobreposição das mãos? Não consegue. As mãos são estruturas enantioméricas, enantiomórficas. Outro exemplo, os pés. Coloque um pé. Provavelmente você está com pantufa aí, está de meio, está descalço aí em cima de algum tapete, mas verifique o pé esquerdo e o pé direito. Um é reflexo do outro no espelho. E os pés não são sobreponíveis. A maior prova disso, você tem um tênis, um calçado para o pé esquerdo e um calçado para o pé direito. Se duvidar disso, troque. Coloque o calçado do pé direito no esquerdo, chinelo é clássico. Se tiver havaiano, melhor ainda. Pegue a havaiana esquerda e coloque no direito, o direito no esquerdo e sai andando por aí. A tua mãe vai olhar assim, não, bebeu? Ó, tá usando demais, alguma coisa do gênero. Então, você vai perceber que tem alguma coisa estranha. Lá você tem estruturas enantiomórficas. E isso pode acontecer com as nossas cadeias. Mas, primeiro, para que uma estrutura seja enantiomérica, ela precisa ter atividade óptica. E quais são as condições para ter uma atividade óptica? Ou carbono quiral ou derivada lêmica. As coisas começam agora a fluir de uma maneira um pouco mais clássica. Se você observar bem aqui, ó, eu tenho uma cadeia, esse carbono central é um carbono quiral, esse é o carbono quiral. Aí você olha assim, professor, mas essas cadeias são iguais. Não, deixa eu só achar uma outra cadeia aqui, ó, que é mais fácil para você observar, quer ver? Deixa eu pegar essa daqui, ó. Essa aqui é mais prática. Então, veja bem, tem até cores, fica mais fácil para vocês observarem. Primeira pergunta que o exercício vai falar. Essas estruturas são enantioméricas? Professor, como é que eu vou trabalhar isso? Primeira coisa, verifique se tem isomeria óptica. Tá, professor? E como é que eu vou saber se vai ter isomeria óptica? Cassem ou carbono quiral ou derivado alênico. Derivado alênico, por enquanto, nunca apareceu. Mas vamos para o carbono quiral. Essa cadeia tem algum carbono quiral? Sim. Esse carbono aqui, ó. Se vocês observarem bem, esse carbono está preso a cloro, ligante 1, hidrogênio, ligante 2, flúor, ligante 3, e agora, cuidado, toda a estrutura de baixo é o meu ligante 4. 4 ligantes diferentes. E repare, esse composto está se olhando no espelho. Como é que eu sei isso? Porque ele termina com flúor, começa com flúor. Tem um H para cima, tem um H para cima, tem um cloro na outra extremidade, um CH3 para baixo. Agora tem que tomar outro cuidado. Um é imagem do outro no espelho. Só que para ser enantiômeros, ele precisa ter, não pode ter, desculpem, sobreposição de imagens. E como é que eu vou saber isso? Uma dica prática. A minha mão esquerda está em cima do átomo de flúor. Está vendo aqui, ó? Em cima. Então, imagine que você tira essa cadeia, tem que botar um pouco de imaginação. Imagina você tirando esse composto daqui e você me coloca aqui em cima. Repare que a minha mão esquerda está com flúor. Tira essa essa cadeia em cima e coloca aqui em cima. Repare que o flúor ele não se sobrepõe. Ah, professor, mas eu queria pegar o cloro. Então, pega o cloro aqui, ó. Na hora que você pega esse cloro que está na minha mão direita, pega essa cadeia, não é que você coloca aqui, ó, o cloro não bate. Professor, mas o CH3 bate. Tudo bem, mas todos os átomos, todos os grupamentos vão bater. Se baterem, não tem isomeria óptica. Quando você perceber que um composto é a imagem do outro, e esses compostos não são sobreponíveis, eu tenho os chamados enantiômeros. Doutor, vou ter que decorar isso? Vai. Isso está aparecendo muito nas nossas provas. É um nome estranho, mas com o tempo você vai se acostumar. Revisão após revisão, eu vou assistir isso por muito e muito tempo até você conseguir cumprir a sua função de conseguir guardar esses materiais. Então, esse é o enantiômero. Um outro cuidado, quer ver? Professor, como é que eu vou saber no papel, na prova, se um é destrógeno e um é levógeno? Eu não sei. Eu não sei. Por exemplo, eu tenho dois compostos aqui, ó. Tem um carbono, só voltar um pouquinho aqui, fica mais fácil. Então, repare, eu tenho um carbono quiral e tenho... Opa, um problema aqui. Só voltar aqui. Pronto, já ficou. Eu tenho um carbono quiral e um carbono quiral. Repare que eu tenho H para cima, sai daqui, eu tenho um H para cima, tenho um CH3 para a esquerda, tenho OH para baixo, e repare que eu tenho COOH, não é só o primeiro átomo que interessa. Tanto que se vocês pegarem pela caneta, você vai ter esse aqui, quer ver? Eu tenho, opa, hidrogênio 1, CH3 2,
hidroxila 3 e o CaOH 4, ou seja, 4 ligantes diferentes. Eu tenho que analisar tudo que está para a esquerda, tudo que está para a direita, tudo que está para cima, tudo que está para baixo. Então, são 4 ligantes diferentes. Se você analisar aqui no outro lado, ó, também tem o ácido, também tem H, também tem OH e também tem CH3. A professora, é o mesmo composto. Não são os mesmos compostos. Por quê? Deixa eu só apagar aqui, fica mais fácil para vocês enxergarem. Apaga tudo. Então, um é a imagem do outro no espelho. Um desses compostos é o destrógeno e um deles é o levógeno. Pergunta que eu faço para você. Como é que eu vou saber no papel qual deles é o destrógeno e qual deles é o levógeno? Eu não sei, não tenho nenhuma ideia. A única forma para você descobrir qual desses isômeros é o destrógeno ou levógeno é experimental. Eu teria que usar o polarímetro. Então, eu trago o polarímetro, então vai trazer o polarímetro lá em cima, vem o polarímetro, veio. Então, repare, você está aqui observando, a luz fez esse movimento aqui, ó, ele fez para a direita. Então, significa que esse isômero é o destrógeno, olha a letrinha D aparecendo, e esse composto aqui, ó, ele desviou para a esquerda. Agora, para aquele aluno que é um pouco mais, digamos, crítico, professor, por que um desvia para a direita, um desvia para a esquerda? Eis um mistério que a ciência ainda não conseguiu responder. Então, a gente não sabe, a ciência, de uma forma geral, não sabe por que um composto ele desvia para a direita e um outro composto desvia para a esquerda. É lógico que eles nunca vão perguntar isso numa prova. Agora, se você perguntar assim, qual desses compostos é o destrógeno ou levógeno? Não tenho a mínima ideia. Não tem. Simplesmente eu não sei. Um deles é o estrógeno e um deles é o levógeno. Agora, qual é, eu não sei. Só que eles sempre vão estar na forma de enantiômeros. Uma imagem do outro no espelho, eles não são sobreponíveis. Essa é a ideia essencial que você tem. Agora, a última palavrinha-chave, diastereisômeros. Diastereisômeros, assim como enantiômeros, eles precisam ter alguma isomeria espacial. Geralmente, os enantiômeros têm carbono quiral. Já os diastereisômeros, eles podem ser ou isômeros geométricos, cis e trans, ou isômeros ópticos com carbono quiral. Pode ser tanto um quanto o outro. Tanto que diastereisômeros, fiz questão de colocar a palavra não em destaque. Os enantiômeros são imagens não sobreponíveis. Vou encurtar um pouco o nosso conceito. O diastereisômero não são imagens e não são sobreponíveis, mas eles precisam ter alguma isomeria espacial. Ou eles vão ter isomeria cis e trans, ou vão ter isomeria óptica pela presença do carbono quiral. Olha só, cuidado. Enantiômeros, um é a imagem do outro no espelho e não são sobreponíveis. Diastereisômeros têm que ter alguma isomeria espacial, alguma, ou a geométrica. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho, se você passar um plano na vertical, o cis, e aqui eu tenho o trans. O cis de olho no espelho no trans, eles não são imagens, e se eu pegar essa cadeia e colocar aqui em cima, elas não são sobreponíveis. Como é que eu chamo esse esquema em que um não é imagem do outro e não são sobreponíveis? Eles são diastereisômeros. No outro composto aqui, ó, eu tenho dois carbonos quirais. Tem um carbono quiral aqui. Um não é a imagem do outro e elas não são sobreponíveis. Portanto, eu tenho diastereisômero. Então, fiquem atentos. O enantiômero, um é a imagem do outro e não são sobreponíveis. Tem que ter isomeria óptica. O diastereisômero, eles não são imagens e não são sobreponíveis, mas elas precisam ter alguma isomeria espacial, ou a geométrica ou a óptica. Ponto, resolve esse sistema. Então, os exemplos para você entender a lógica aqui. Ó. Aqui tem mais exemplos para vocês entenderem os diastereisômeros. Por enquanto, o que você precisa lembrar? Por enquanto, já vou adiantar para outra parte da matéria. Isomeria óptica, cadeia assimétrica. Eu preciso verificar a cadeia assimétrica. E para ter uma cadeia assimétrica, você vai caçar em 99,99% dos casos o carbono quiral. Só que para cada carbono quiral, você vai ter um destrógeno, você vai ter um levógeno e vai ter um racêmico. Para cada carbono quiral, você vai ter um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Porém, cuidado! Isomeria óptica estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Apenas o destrógeno e o levógeno são ópticos. O racêmico, ele não desvia, ele não é considerado isômero óptico. Fica bem atento. Então, olha só. Resumo da aula até então.
A isomeria óptica estuda compostos que desviam, precisa ter uma molécula simétrica, assim o carbono quiral. Professor, o que é um carbono quiral? O carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Se ele desviar para a direita, estrógeno, se desviar para a esquerda, levógeno, se ele não desviar, racêmico. Aí tem uma série de exercícios que estariam na apostila. Vou pular toda essa parte aqui. E agora entramos na parte final. Então, nos nossos 10 últimos minutos, entramos nessa parte. Então, só voltando um pouquinho aqui. Lá naquela tela anterior, eu falei que para cada carbono quiral, eu vou encontrar um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Para cada carbono quiral, eu vou encontrar 3 isômeros. Destrógeno, levógeno e racêmico, só que lembrando que racêmico não é considerado isômero óptico. Agora, e se a cadeia tivesse 2, 3, 5 carbonos quirais, como é que você vai fazer essa contagem? E aí entra na nossa fase final da isomeria óptica. Para uma substância orgânica com mais de um carbono quiral. Se tivesse 2, 3, 4, 5, 6 mais carbonos quirais. É o único momento da química orgânica que tem uma conta matemática. É o único momento da química orgânica que você vai usar matemática como referência. Aí, professor, vai complicar minha vida? Não. Você vai usar a exponenciação, mas olha só. Para calcular a quantidade de isômeros ativos ou ópticos, é a mesma coisa. 2 elevado a n. Professor, mas o que é o n? N é o número de carbonos assimétricos ou o número de carbonos quirais. Então, para você calcular a quantidade de isômeros ativos, os destrógenos mais os levógenos, racêmico não entra aqui. Racêmico entra no inativo. Para você calcular quantos isômeros ativos, 2 elevado a n. Mas o que é o N? N é o número de carbonos assimétricos ou quirais. Então, você vai fazer a continha. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a quinta potência. Só para você ter uma ideia. O maior número de carbonos quirais que eu vi até hoje, nível Brasil, foi 6 carbonos quirais numa mesma estrutura. Então, a conta mais difícil que você vai fazer, 2 elevado a sexta. Ponto. É o único cálculo matemático que você vai usar na química orgânica. Ponto final. Vou te dar uma outra dica. Isso para calcular isômeros ativos. Para calcular os inativos ou os racêmicos, tem uma segunda expressão. 2 elevado a n menos 1. Só que eu vou pedir para você esquecer a fórmula aqui. Ó. Não precisa se preocupar com essa fórmula. Por quê? Porque para calcular os inativos, sempre vai ser a metade dos ativos. Sempre a quantidade dos inativos é metade dos ativos. Então, o que acontece? 2 elevado a 3, por exemplo. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 são 8. 8 ativos. Quantos inativos eu vou encontrar? Metade de 8, 4. Pronto, é mais fácil. Eu acho que é até mais fácil você decorar que é metade do que 2 elevado a n menos 1. Agora, a primeira fórmula precisa ser memorizada. Para calcular mais de um carbono quiral, 2 elevado a n ativos. Para calcular os inativos ou os racêmicos, a metade dos ativos. É muito mais fácil para você mexer com esse sistema. Então, olha só. Importante. Isômeros ativos são aqueles que desviam o plano da luz polarizada, que correspondem aos destrógenos e os levógenos. E o inativo é o racêmico. Então, quando eu falo para número de isômeros ativos, destrógenos e levógenos, o inativo é o racêmico. Então, fica bem claro, bem importante essa informação para cá. Agora, vou te dar um exemplo. Quer ver? Nesse exemplo, é certo que eu coloquei uns carbonos em destaque para facilitar a sua vida, mas, de qualquer maneira, deixa eu fazer uma outra cobrança. Eu tenho um álcool aqui em cima, tenho uma amina, tenho um haleto e tenho um ácido, só para você recordar algumas funções. Essa cadeia tem 2 carbonos quirais, 2 carbonos quirais, 2. Quantos isômeros ativos, quantos isômeros inativos e qual é o total de isômeros que essa cadeia vai apresentar? Então, você percebe que esse carbono só observa aqui, ó. Ele tem ligante 1, cloro ligante 2, COOH ligante 3, e agora perceba, o ligante 4 é todo esse trambolho para cá, todo, ó. Então, na hora que você vai fazer os ligantes, são esses ligantes que você vai analisar. O ácido e o cloro. Então, não é só o primeiro átomo. Professor, mas ele está preso a carbono para a direita e está preso a carbono para a esquerda. Esses 2 carbonos são iguais. Não, não é só o carbono que me interessa. Esse carbono, hidrogênio 1, cloro 2, ácido 3 e todo esse trambolhão de átomos à esquerda. 4 ligantes diferentes, esse é um carbono quiral. Agora, deixa eu fazer com outro carbono. Agora, se você analisar aqui, ó,
esse carbono aqui, ó, eu tenho preso a uma hidroxila, tenho CH3, tenho grupamina, e tenho todo esse trambolhão de átomos aqui, ou seja, eu tenho 4 ligantes diferentes. Quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? 2 carbonos quirais. O que eu faço para você agora é quantos isômeros ativos, então, isômeros e inativos eu vou encontrar nessa estrutura que você vai ter que fazer. Vai ser assim, bom, olha só, a conta está aqui. Para calcular a quantidade de isômero 2 elevado a n, como eu tenho 2 carbonos quirais no nosso material, 2 elevado a 2 são 4 para voltar. Lá no nosso composto, volta um pouquinho aqui para quem perdeu, repare aqui, o nosso composto, deixa eu só apagar ele, aqui. Vou apagar tudo, tá bom. Tá bom, tá bom. Então, veja bem, eu tenho 2 carbonos quirais, deixa eu voltar, deu uma travadinha ali. 2 carbonos quirais, então a pergunta que eu vou fazer é quantos isômeros ativos e quantos inativos eu vou encontrar nessa estrutura? Então, vamos lá. Aí a ideia é 2 elevado a N, sendo que o N vale 2, aqueles 2 carbonos quirais que você tem. 2 elevado a 2 são 4 ativos. 4 ativos. Sempre a metade para a direita, 2 destrógenos, a outra metade para a esquerda, 2 levógenos. Metade desses isômeros ativos, ou seja, 2 são inativos e 2 são racêmicos. Então eu posso fazer 3 perguntas. Quantos isômeros ativos existem naquela cadeia que eu acabei de mostrar? 2 elevado a N, 2 a 2, 4 ativos. Quantos inativos eu vou encontrar? Quantos isômeros racêmicos? A metade dos isômeros ativos, portanto, 2. E eu também poderia perguntar que existem quantos isômeros totais? 4 ativos mais 2 inativos, total de 6 isômeros. É uma coisa óbvia. Se eu tenho 2, 1 destrógeno, 1 levógeno, para dar o racêmico, sempre vou precisar de 2 ativos para produzir o racêmico. Então, se eu tiver 4 ativos, metade, 2 inativos. Se eu tivesse 3 carbonos quirais, 2 elevado à terceira são 8 ativos, 4 para a direita, 4 para a esquerda, e a metade disso, 4 racêmicos. Resolve o nosso material. Agora, só um cuidado básico. Vou encontrar algumas cadeias fechadas. Como é que eu vou encontrar como é que eu vou encontrar carbono quiral em cadeia fechada? Então, só observem bem. Vou pegar esse carbono aqui, ó. Vou colocar, aliás, deixa eu fazer o seguinte aqui, quer ver? Deixa eu colocar um carbono aqui mesmo, como se fosse o carbono ali. Como é que eu vou saber se esse carbono é um carbono quiral numa cadeia fechada? Eu te dou uma dica. Repare que eu tenho 3 ligações, 1, 2, 3, tem um H, deixa eu colocar o H aqui em cima. O H, vem aqui, isso. O H, é para ser um H, tá? Ficou torto lá, mas esse H está preso ao carbono. Então eu tenho o H, e como é que eu vou saber agora qual que são os meus ligantes? Uma dica. Passe um traço no meio em qualquer um desses ciclos. Vou passar aqui, que fica mais fácil. Então, eu vou passar esse traço aqui. Ó. Então, olhem bem. Eu tenho ligante 1, que é o H, aí ligante 2, ligante 3, e todo esse ligante para cá é o meu ligante 4. Todos esses 4 ligantes são diferentes? São. Então, na hora que você pegar uma cadeia fechada, a minha ideia é passe um traço no meio de um dos ciclos. Professor, eu queria fazer um ciclo aqui, não tem problema. Se você fizesse um traço aqui, ó, teria essa estrutura para cá, essa estruturinha para cá e toda essa estrutura para cá, mais o hidrogênio. São 4 ligantes diferentes. Vou te dar outro exemplo. Se você pegasse, deixa eu só apagar aqui, se você pegasse esse carbono aqui, ó, repare que esse carbono aqui tem um H, que ficou o H mais bonitinho. Então, repare, o primeiro ligante já é o H. Tá, professor, como é que eu vou saber no ciclo? Vou pegar aqui, ó, vou passar esse traço aqui assim. Ponto. Passei o traço ali. O que você tem? Ligante 1, aí você vai ter ligante 2, aliás, você vai ter aqui, ó, um traço para cá, que seria esse aqui, para cá, e mais o para baixo. Ou seja, você tem 1, 2, 3 e o 4. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Os 4 ligantes são diferentes? São diferentes. Professor, e se eu quisesse fazer um traço assim, não tem problema. Você pode pegar qualquer um desses materiais. Então, só observe. Eu tenho 1 carbono quiral, 2 carbonos quirais, 3, 4, 5,
6 carbonos quirais nessa cadeia. Como eu falei, o máximo que eu vi até hoje de carbonos quirais foi essa cadeia da testosterona. Ela tem 6 carbonos quirais, bem rapidinho para encerrar. 2 elevado à sexta, 2 vezes 2 são 4, 8, 16, 32, 64 isômeros ativos. Mais quantos inativos? Metade, ponto, resolve o material. Então, isso é a parte importante do nosso material. E aí, só para encerrar aqui, ó, importante, os compostos ópticos, todos os compostos ópticos apresentam propriedades fisiológicas diferentes. Propriedades fisiológicas diferentes. Eles têm as mesmas propriedades químicas, as mesmas propriedades físicas, mas propriedades fisiológicas diferentes. Vou pedir só 2 minutos, só para curiosidade. A isomeria óptica, ela começou para valer mesmo em cima desse medicamento chamado talidomida. Não dá para enxergar bem ali, ó, mas a talidomida ela tem apenas um carbono quiral, só um. E então ela tem um isômero de estrógeno e um levógeno. Só que na natureza, todos os compostos ópticos são apresentados na forma racêmica. Na hora que você ingere essa mistura racêmica, ainda não se sabe, o nosso corpo consegue separar o estrógeno do levógeno. Não me pergunte como, porque ainda a ciência não sabe. Só que o que acontece? Como eles têm propriedades fisiológicas diferentes, um desses isômeros da talidomida realmente combatia o enjoo das mulheres grávidas, mas a outra forma causava uma doença chamada talidomia, aliás, uma doença chamada focomelia. O que é focomelia? É isso daqui, ó. Ou seja, você tinha alterações nos órgãos internos, aí você nascia com polidactia, com vários dedos nas mãos e nos pés, você teria um outro problema sério chamado de atrofia dos membros superiores e membros inferiores. Então, olha só como é importante e sério isso daqui. Então, a focomelia, ó, sem os membros superiores e sem os membros inferiores. O composto é igual em todos os sentidos. Na hora que você tomava aquele comprimido, o nosso corpo separa, não se sabe por quê. A forma destrógena da forma levógena. Um é o medicamento. E outra forma causa esse problema no feto das mulheres grávidas dos anos 90 e começo dos anos 2000. Portanto, como é sério esse sistema. E fora aqui, para vocês terem uma pequena ideia, ó, vou dar um outro exemplo. A parte do limoneno. Aqui tem um carbono quiral, aqui tem, aliás, tem um carbono quiral. A forma levógena é amarela e tem cheiro de limão, e a forma levógena, destrógena, desculpem, tem cheiro e gosto de laranja. É o mesmo composto. Um desvia para a direita, um desvia para a esquerda. Quer ver outra coisa mais séria ainda? O remédio para o mal de Parkinson, ele já existe, só tem um probleminha. Ele se chama DOPA. Então tem a forma sinistra, que é a forma esquerda, ela é o remédio. Só que a forma destrógena, ela mata você em 3 minutos. Ou seja, é a mesma forma, a mesma composição, a mesma propriedade química, a mesma propriedade física, só que o remédio, a forma levógena, e a forma destrógena te mata em questão de poucos minutos. Então, por que não libera um remédio desse? Porque você não sabe qual das duas formas o teu corpo vai absorver. Se absorver a forma levógena, é o remédio. Se absorver a forma destrógena, te mata. Ou seja, não dá para pensar dessa maneira. Então, para encerrar aqui, todos os compostos ópticos apresentam propriedades fisiológicas diferentes. E aí a gente fecha. Então, se vocês observarem bem, matéria simples. Um minutinho mais só para encerrar. Isomeria óptica. Estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Como é que eu vou saber se vai ter desvio ou não? Molécula assimétrica. O que você vai caçar na cadeia? O carbono quiral. O que é um carbono quiral? 4 ligantes diferentes. Para cada um carbono quiral, um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Se eu tiver mais de um carbono quiral, 2 elevado a N para ativos, metade desse número são os inativos. Ponto. Você resolve todas as questões de isomeria óptica em provas objetivas dessa maneira. Enantiômero, imagens no espelho não sobreponíveis, diastereisômeros não são imagens e não são sobreponíveis. Já estourei meu tempo, mas desculpem, mas eu precisava fazer essa revisãozinha aqui. Então, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana para você, para que os familiares se cuidem essa semana, e semana que vem uma semana crítica aqui em Curitiba. Então, tome os seus devidos cuidados, suas devidas precauções. Um abraço e até a próxima quinta-feira, quando nós vamos começar a nossa revisão. Então, se cuidem e até a quinta-feira da semana que vem. Um abraço e tchau.